Olá, no programa Alesp em Pauta de hoje, vamos conversar, bater um papo aqui sobre alienação parental. Olha, alienação parental é a interferência psicológica na criança ou também no adolescente, né, promovida por um dos genitores ou por quem detém a guarda dessa criança ou do adolescente, que prejudique a formação dos laços afetivos com a outra parte genitora ou também os seus familiares. Bom, para a gente bater esse papo aqui, conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui, nos nossos estúdios aqui da Rede Alesp, a Natália de Campos, que é advogada, né, Natália? E também presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara e integrante do Instituto Brasileiro de Direitos de Família sobre Alienação Parental. Tenho também ao lado dela a Gláucia, italiano, tá vendo como é que é? Olha a pronúncia. Colebrusco, acertei? Isso mesmo. Aí a Gláucia Colebrusco, que também é advogada. E através da plataforma Zoom, eu recebo aqui o meu amigo Gelson Lieberman, que é conciliador e mediador. Tudo bem, Gelson? Maravilha! Opa, Gelson, olha, vou começar. Claro, você é um cavalheiro, eu sei que o Gelson vai nos deixar começar aqui, né, com vocês aqui, um cavalheiro, mas as mulheres primeiro, né? Eu queria já que você falasse de cara aqui sobre alienação parental, para explicar melhor. Eu falei na abertura aqui, mas eu queria uma explicação, eu acho que mais popular possível. Vou te explicar por quê. Porque a Assembleia Legislativa, apesar de ser uma casa de leis, né, ela é a casa do povo, que a gente chama. Então, quanto mais a gente usar uma linguagem, né, mais fácil do telespectador entender, melhor ainda. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de gente esclarecer mesmo o que é alienação parental, e a gente começar dividindo em duas categorias para a gente facilitar, porque existe a alienação parental e existe a lei de alienação parental. Acho que começar esclarecendo esses pontos, essas diferenças, torna a nossa conversa mais produtiva. Claro. Então, o que seria, e eu vou dizer, seria alienação parental? O que dizem que é alienação parental? É o ato de um dos genitores conseguir colocar a criança contra o outro genitor. Então, a ideia seria que você poderia colocar... Ou o pai ou a mãe. Ou o pai ou a mãe, exatamente. Colocar ideias nessa criança, narrar alguma coisa para a criança, de modo que essa criança vá criando uma representação do que é o outro genitor, baseado na informação que ela recebe da mãe ou do pai. Então, o que seria alienação parental? A possibilidade de um adulto, o genitor ou a genitora, colocar uma ideia na criança de que, de algum modo, ela poderia ficar contra a outra pessoa que provavelmente não detém a convivência, ou não detém a guarda, ou afasta isso da criança. Essa é a idealização do que seria a alienação parental. E por que a gente fala seria, né? Porque não existe nenhuma comprovação científica. Hoje, pelo contrário, a própria ONU já se manifestou contra a alienação parental, então a gente pauta esse debate numa suposta idealização do que poderia ser, mas não o que de fato é, porque a gente não tem nenhuma comprovação científica se isso é verdade. Se a gente consegue colocar na criança essa idealização contra o outro genitor. E aí, baseado nisso, a gente tem a lei de alienação parental, que é uma lei que vem para trazer uma sanção, uma punição ao genitor que comete alienação. Você falou agora que a própria ONU, né, não já descartou, ou não sei se isso já está em vigor, descartando a alienação parental, né? Porque... E é curioso, porque só no Brasil existe essa lei. Só no Brasil? Só. Mas sabe por quê? A gente chegando nesse ponto de um jogar contra... Você sabe que uma separação é complicado, né, Gláucia? Sim. A gente sabe disso, não é fácil. Eu fiz um programa aqui, até o Gelson estava presente, né? Por isso que eu brinquei, já chamei ele de meu amigo Gelson, né, Gelson? Eu até brinquei aqui no programa falando que ele lembra muito o Neto, né, o jogador aqui do Corinthians, e é uma pessoa muito esclarecedora, sabe muito, né, um mediador, um conciliador. A gente estava falando exatamente dessa situação, né, da separação. Porque muitas vezes, por mágoa, né, Gláucia? Sim. Um joga contra o outro, né? E quem acaba sofrendo, a gente chegou sabe que a conclusão é essa, a gente sabe disso, são os filhos, né? Que acabam sofrendo
por causa dessa separação. Né? A lei de alienação, né, ou o instrumento da alienação, ele é muito utilizado bem nesse momento da ruptura das relações matrimoniais, né, seja uma união estável ou um casamento em si. E aí acontece dessa questão de um dos genitores coloca a criança contra outro genitor. E é nesse momento de disputa judicial que é trazida essa questão. Só que acontece que, num país, né, muito extenso como o nosso, a grande maioria das guardas são das mulheres. E o instrumento da alienação ele também é muito utilizado quando a gente vai espelhar a questão da pensão. Né? Então, um casal está disputando a guarda da criança, a questão da convivência e, automaticamente, tem-se a pensão. O que acontece? Muito, né, é uma intercalação de ações dessas disputas. Fica brigando por pensão e fica brigando pela questão de você não acessa meu filho, eu não consigo acessar meu filho. É meio que utilizado numa surdina, sabe? Para um dos genitores atingir o outro. E aí eu acho que tem que ter um ponto muito importante dessa lei, que ela é muito mais atacada à mulher. Né? A mulher é muito mais vítima de ser uma alienadora do que um homem. Então, a gente fala muito de um papel de... A lei de alienação parental, ela veio como uma resposta da Lei Maria da Penha. Que nós temos a Lei Maria da Penha e, em momentos depois, em 2010, sai a Lei de Alienação Parental. Meio que uma resposta, né, à proteção do direito das mulheres. Só que a gente também esquece que um pouco à frente, em 2015, tem a Lei da Guarda Compartilhada. Se houvesse uma parentalidade sadia e real entre os genitores, a gente não estaria discutindo alienação. Sim. Se os dois fizessem esse papel, né, de eu fico com meu filho, você fica com meu filho, né, que é o nosso filho. Então, existe o uso muito inadequado dessa lei. A gente está falando o seguinte, você falou, isso acarreta mais em relação à mãe. Numa separação, geralmente os filhos ficam com as mães. Isso, né, na maioria dos casos, dificilmente o homem tem a guarda dos filhos. A não ser numa separação em que, você acabou de falar também, se separa, você tem a guarda compartilhada, aquela coisa toda. Mas geralmente é a mãe, né, que coisa. Então, como você tocou, falou, não, a mulher sofre mais, né, com essa questão da alienação parental. Foi o que você quis dizer, Sim. Foi o que você disse aqui. Sim. Na verdade... Porque o pai... Não, só para até você falar, Natália, para eu concluir, para ter o telespectador entender Sim. melhor, né, em que situação tanto o pai quanto a mãe, né, ou até outros parentes que também pode acontecer, os avós também, né, podem ter essa Sim. questão, podem ter essa... Está dentro da alienação parental, né? Mas eu digo assim, quando se separa, o pai, tem muita coisa, o seu pai, a mãe, dando exemplo, o seu pai é isso, seu pai é aquilo, tudo, mas o pai não está presente, porque está separado da mãe, né? E... eu acho que nós precisamos... Por isso que eu queria entender melhor. Dividir em dois... A mãe sofre, a mulher sofre mais, né? Numa alienação parental. Sim, eu acho que a gente precisa, então, esclarecendo, né, que hoje no Instituto Brasileiro nós temos 2 tipos de guarda. Que é a guarda unilateral, onde um dos genitores é responsável pela criança, né? E a gente coloca o termo genitores, independente de ser o pai ou a mãe. Então, a criança fica com um desses genitores. Ele é responsável pela escolha de escola, médico, né? É uma responsabilidade unilateral dos cuidados dessa criança. Existe a guarda compartilhada, onde se compartilham as responsabilizações, né? Esses são os institutos. E aí nós temos a questão da convivência e da moradia. Então, em geral, as crianças acabam morando com as mães, né? E tem a convivência. Então, a gente tem convivências que, às vezes, as pessoas falam, é uma guarda alternada, porque fica uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Não, nós estamos falando de convivência, é uma convivência alternada, né? Existe uma convivência que é muito utilizada no judiciário, né? Gelson pode falar, que é quinzenalmente a criança vai para a casa do pai, uma vez na semana também, né? E aí nós temos essa coisa de, por que muito mais da mãe? Porque, em geral, fica a mãe, né, responsável pelos cuidados dessa criança. Sim. E aí existe essa sobrecarga de cuidado
E aí é onde ela se discute muito a questão da pensão. Porque muitas vezes a mãe, nesse cuidado diário, que é muito grande com a criança, ela deixa de trabalhar. Ou ela trabalha um pouco menos. E seu rendimento é menor. E ela precisa, então, que uma contribuição do pai seja maior. E neste momento, o pai, né, por questões ínfimas, né, de como pagar ou não a pensão, ele começa a usar dessa questão de, sua mãe está falando mal de mim, né? É um entrelaçamento de situações que é muito ruim. Então, o que a gente precisa ver? O que é realmente uma alienação? Existe mesmo? Porque hoje, essa coisa de, falando mal do pai e da mãe, numa relação onde estão todos dentro de uma casa... Ou jogando, eu quis dizer, jogando, sim, muitas vezes, o pai contra a mãe, ou a mãe contra o pai. E vice-versa. Sim. Né? Isso... mas se você está numa relação... às vezes você está numa relação, né, dita sadia dentro de casa, um núcleo familiar onde existe um homem, uma mulher, vou exemplificar muito facilmente, um homem, uma mulher e um filho, 2 filhos, né? E você fala assim, nossa, você sempre tem o costume de deixar o copo de leite na pia de um lado errado, que nem seu pai. Numa relação sadia, isso não é uma alienação, né? É uma constatação. Onde há uma ruptura de relação matrimonial, isso vira um ponto negativo. Você deixa sempre o copo sujo na pia igual o seu pai, né? E é isso, a gente não sabe a dimensão do que é levado para o outro lado. E aí que usam, né, de uma questão de, você está me alienando ao meu filho, né? Então eu acho que a gente precisa também entender que às vezes existem comentários que não é necessariamente prejudicial, é só constatativo. Você tem a mania de fazer isso como seu pai, você tem que fazer essa mania como a sua mãe. Isso não é... Né? Mas existem os escalonamentos dos problemas, né? E aí são... Vamos saber do Gelson, então. O Gelson, que é um conciliador, né, Gelson, do que a Glaucia está falando agora, eu queria que você também falasse sobre alienação parental, como é que você como mediador e conciliador, claro que já passou por várias situações como essa. Aliás, obrigada pelo convite, né? A grande questão aí, eu que atuo bem na parte mais sistêmica, né? Porque o conciliador mediador ele trata a questão mais ampla, porque em geral o advogado entra com vários processos, né? Pensão, visita. O que acarreta muito a alienação parental no dia a dia do nosso trabalho? É a questão que a Glaucia estava comentando, a questão do dinheiro. Tem uma mistura um pouco da coisa, a criança vira uma mercadoria. Se o pai, muitas vezes, ou a mãe, não paga a pensão, ele, na ideia, muitas vezes, de uma das partes, é que ele não tem direito a visitar o filho, que, na verdade, só prejudica a criança em detrimento daquela relação. Então, muitas mães falam, ele não paga a pensão, ele não vai ver o filho. Isso acarreta o quê? Ela acaba não deixando o pai não pagar. E a gente tenta, na conciliação, a gente fazer esse trabalho, dividir essas questões e mostrar para as pessoas que não é assim que funciona, que ele é pai ou mãe da mesma forma e que essa questão tem que ser trabalhada. E não adianta também colocar uma lei. O que a gente tem que trabalhar na grande questão que o judiciário até faz, que é a oficina de pais e filhos, né? Que a gente até está comentando sobre isso. O que é? E fazer uma explicativa do que vem a ser alienação parental, porque muitas vezes, o que acontece? Aquele ex-casal, eles têm várias questões que eles não estão gostando entre eles, então eles acabam utilizando aquela criança que, na verdade, é vítima daquela situação para prejudicar um ao outro. Então, a partir do momento que a gente faz essas dinâmicas, esses trabalhos, a gente vai mostrando que cada coisa tem seu lugar, que não se deve misturar a pensão, que o filho não deve ser prejudicado por isso. E outra coisa que até a Glaucia estava falando, sobre essa questão do copo de um, a partir do momento que teve aquela separação, está óbvio que aquele pai, aquela mãe, eles não têm grandes entendimentos de tudo o que está acontecendo.
E uma das partes tem que saber que, a partir do momento que vai ter a visita com uma das partes, cada um vai educar de uma forma diferente. Então, cada um quer falar, por favor, muitas vezes acontece isso, por exemplo, a outra parte já está com um companheiro, então fala, eu vou deixar visitar, só que não pode ver a namorada atual do pai, por exemplo, entendeu? Então vai se criando um montão de entrelaçamentos que precisam ser, esses nós precisam ser desatados para a coisa começar a fluir de uma forma melhor. Então, a gente trabalha muito isso na mediação e tem resultados maravilhosos. E também, viu, só para complementar aqui, Sérgio, essa questão dos avós. Eu já peguei muitos casos também que por questões familiares, avós que não podem ver os netos, são situações muito delicadas que só são conseguidas, na verdade, com uma boa conversa, um bom papo, porque não adianta pagar multa. Eu sou muito do diálogo, e o diálogo, ele com certeza, ele faz um caminho melhor para todas as partes. Não, sem dúvida nenhuma. Eu estava falando até dos avós aqui, porque isso realmente chega a acontecer, né? O Gelson já viu, e eu já vi também. Eu tive um casal, amigo que há muitos anos atrás, em que os avós, né, eu ficava indignado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eram proibidos de ver os netos, né? Por causa de brigas, de discussões. Eu falei, gente, o que é isso? Que coisa... Né? Era por parte os avós, por parte do pai desse amigo meu. Não estou questionando. Aquela pergunta que eu te fiz, Glaucio, o Glaucio deve estar olhando para mim e falar o que quer, ele está querendo livrar o homem. Não é isso. Eu digo que a alienação parental acontece tanto do lado quanto do outro. Né? Agora, o que eu queria saber, além disso, como é que você prova a alienação parental? Como é que é comprovado isso? Porque você não adianta, você vai chegar no juiz, né, dizer, olha, o meu marido está fazendo isso, ou minha mulher está fazendo isso ou aquilo, me jogando contra meu filho. Eu acho que antes da gente pensar em prova, é importante a gente pensar que as relações familiares, elas são pautadas pelo conflito. Mesmo as pessoas que convivem dentro de casa, não necessariamente famílias que estão se divorciando. Família é pautada por conflito, né? A dinâmica da família é pautada por conflito. A gente tem a idealização de novela, né, de que todo mundo se dá muito bem, mas na vida real a gente sabe que não é assim, né? Então, quando a gente pensa em alienação parental pelos avós, pelos pais, e como a gente vai provar isso, antes a gente precisa entender o porquê. O Gelson falou muito bem, né? A gente pensa no judiciário, advogados vai sair distribuindo processos. Quando a gente tem essa demanda, a gente precisa olhar o porquê que a gente quer essa prova e como que a gente vai fazer uso dela dentro do judiciário. Hoje a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código Civil, que já nos dá muitos elementos para a gente trabalhar o direito de família com conciliação, com mediação, ou mesmo dentro da lei. Pegando essas provas, se essa criança está em risco, se essa briga, esse conflito entre os genitores está colocando a criança em risco. Porque às vezes é só um conflito que causa um desconforto, mas é a vida acontecendo. Não tem nenhum risco para a criança. Se essa criança estiver em risco, como a gente começa a pensar nessas provas? Laudo psicológico. É muito importante que essa criança tenha um acompanhamento de um psicólogo e esse psicólogo laude o que está acontecendo. De onde que está vindo essa informação? Como que essa informação está vindo? Porque o que trazem para a gente no escritório milhares de vezes como alienação parental, na verdade é só um desconforto da separação. Primeiro olhar para a gente pensar nessa prova é a gente pensar em profissionais capacitados para olhar para essa criança e ver se de fato tem alguma coisa acontecendo em risco. Será que, como ele trouxe, né? Não pode conviver com a namorada, com o namorado. Será que o que você está considerando alienação parental, na verdade, não é só um desconforto seu e você está trazendo isso para a criança? Porque quando a gente vai pensar em prova para o judiciário, tudo vale como prova no processo de família. Foto vale como prova, conversa de WhatsApp vale como prova. Mas o que vai fazer como prova para a gente entender se essa criança está em risco, se de fato tem alguma coisa acontecendo ali e a gente precisa acionar o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, vai ser um laudo da psicóloga. É a psicóloga olhar para essa mãe, para esse pai, para essa criança e verificar se de fato está acontecendo alguma coisa que não é comum, que não é cotidiano. Porque as relações familiares, elas têm como a Glaucia trouxe,
Poxa, você não pôs o copo ali, você não fez aquilo. É o normal, é o cotidiano. Quando a gente traz isso... Que a Glaucia estava falando, falei, gente, mas não isso é uma normal. questão para se levar Trazem para o a fundo para dizer, olha, isso está sendo... E esse é o problema, né? A gente começa a tratar coisas do cotidiano com uma sanção. E aí acaba a possibilidade de diálogo nessa família. Porque quando eu passo a te acusar de alienação parental, a gente acaba com a possibilidade de mediar, de conciliar. A gente tem que começar a discutir, como a Glaucia trouxe muito bem, por que essas famílias estão constituídas em torno de uma única pessoa que na maioria das vezes está sobrecarregada e acaba, né, dividindo isso com a criança ou com o adolescente. Acho que antes da gente começar a discussão do projeto de lei, de informar sobre alienação parental, a gente tem que começar a informar. Por que tem tantas crianças sem registro paterno? Por que tem tantas crianças que estão sob a guarda e a tutela da mãe unilateralmente, né? Que isso tudo faz a gente pensar, como a gente vai fazer essa prova? O que é o falar mal? O que é alienar? O que é colocar contra? Eu acho que essas são perguntas que são muito importantes para a gente pensar na alienação parental. Porque são perguntas que ninguém tem a resposta. Então, como a gente faz um projeto de lei, ou uma lei da alienação parental, ou um termo científico, né, que não é científico, síndrome da alienação parental, se a gente não conseguiu descobrir o que cabe aí dentro? É só reclamar do copo? Ou eu preciso proibir a convivência? O judiciário não tem essa resposta. E falando em projeto de lei, a gente tem um projeto de lei aqui de autoria do deputado Douglas Garcia, ex-deputado aqui na casa, que torna obrigatória a fixação de cartazes informativos sobre a alienação parental, né? Em prédios, escolas estaduais, né, prédios aí do Poder Judiciário e delegacias de polícia. Na verdade, a gente teve acesso a esse projeto de lei, a gente viu os cartazes. É lamentável o projeto de lei e os cartazes em si, na verdade, porque é mais uma vez, como a Glaucia já trouxe, vitimizando a mulher. No próprio cartaz, ele traz sempre o nome do genitor, como se sempre a genitora fosse alienadora. Alienadora. E assim, a gente sabe que tudo comunica, né? Existe uma semiótica por trás dessa lei e no cotidiano do judiciário. Então, quando a gente fala de alienação parental, várias vezes a gente mesmo se pega trocando o termo, falando, o alienador ou alienadora. A gente tenta, porque é intuitivo a gente colocar a mulher nesse papel. Glaucia, eu não quis dizer, pelo amor de Deus. Eu estou preocupado, porque naquela hora eu falei, porque o pai e a mãe, entendeu? Mas geralmente, né, o pai é que acaba sofrendo, porque quando se separa, os filhos ficam geralmente com as mães. Não, pelo amor de Deus. Não fica tranquilo. Mas eu acho que assim, existe, né, uma questão de confusão mesmo. E eu acho que, falando um pouco mais, né, desse projeto de lei, a gente acabou discutindo assim, se a gente está falando de proteção, né, à criança, porque a gente está falando de alienação, nós estamos usando, quem são os sujeitos? O homem, a mulher, o pai, a mãe. A gente está esquecendo do ponto principal, que é a proteção da criança e do adolescente, né? A gente se pauta muito pelo ECA, Código Civil, Constituição, que são espaços seguros de leis, né, de legislação. Então, isso nos ajuda a proteger. Então, nós precisamos proteger a criança. Então, se a gente vai falar de um cartaz, né, para proteger a criança ou para falar da alienação parental? Porque se for proteger a criança, por que a gente não usa alguns pontos do ECA? Né? Eu acho que o ECA traz tantos direitos e deveres tão enraizados, tão bem postos, né, que ele poderia estar estampado nos espaços. Olha, isso é direito da criança. Não apenas a criança não pode trabalhar. Espaço livre de trabalho infantil. Né? Existem outros pontos de proteção à criança que poderiam estar estampados. Né? Eu acho que um pouco da alienação que traz isso a gente fica o sujeito, o homem, o sujeito, a mulher, o pai, a mãe e a criança. Né? E eu acabo englobando criança ou adolescente também, mas e essas pessoas? Existe uma questão, né, que eu acho que talvez pegue, que eu sempre trago quando eu falo, né, de criança, que até a Constituição de 88, criança era objeto. A criança e o adolescente passou a ser sujeito de direitos depois da Constituição. Depois da Constituição. Então eu falo para os meus filhos, eu nasci um objeto. Eu me tornei sujeito depois da Constituição.
Entreguei a idade. Então vamos falar mais Mas sobre é isso. Aqui, tá? mas é isso. Eu acho não, que mas é a importante gente precisa lembrar pensar disso, nisso. Exatamente. Então, estamos protegendo mesmo sujeitos, então vamos olhar para esses sujeitos, né? E aí vamos olhar para os cuidadores desse sujeito. O que está acontecendo? A gente vai fazer um intervalo, Glaucio e Natália. Eu vou voltar também com o Gelson aqui, né? Porque senão o Gelson vai achar que eu esqueci dele, mas não é, Gelson. É que a gente vai entrar depois no segundo bloco, no outro assunto, que vou te fazer um outro questionamento. Mas depois do intervalo, nós voltamos para falar mais sobre alienação parental. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Alesp em Pauta, hoje batendo papo aqui, conversando, né, com essas duas advogadas aqui, a Natália e a Gláucia, e também, né, ao meu amigo Gelson, que está através da nossa plataforma Zoom. Ele já está aí no vídeo, eu vou até diretamente fazer uma pergunta a ele. Gelson, eu queria saber se, no caso, né, quem pratica a alienação parental pode perder a guarda dos filhos? Essa questão até é bom dar pontuar quem está acompanhando o programa. A sociedade, ela mudou bastante o perfil aí. Hoje o pai, né, ele já não é mais aquele só provedor e a mulher do lar, né? A sociedade ela está em permanente mudança, o que tem acarretado até, como a gente até comentou hoje, a guarda compartilhada, né? Que a criança ela não deve ser educada só pela mãe, né? O pai é um pilar importante também. Então, o próprio Poder Judiciário tem incentivado muito a questão da guarda compartilhada. Que significa isso? Tanto o pai e a mãe são responsáveis as atividades do filho, ter a mesma autoridade. Quando a gente fala, só para exemplificar melhor, uma guarda da mãe, é como se o pai desse uma procuração para a mãe fazer o que quisesse, de decisões, de que escola vai colocar, que atividade vai fazer, e assim por diante. Quando nós colocamos a guarda compartilhada, o que significa? São tanto o pai como a mãe que, apesar da separação, eles continuam sendo sempre pai e sempre mãe, tendo o poder de decisão dessa criança. Então, a questão ela vai se mudar completamente a partir do momento desse cenário com a sua questão sobre isso. A partir do momento que está se fazendo muito mais, isso eu vejo no dia a dia, porque eu trabalho exatamente com isso na área da família, nós temos feito... A grande maioria, a gente pergunta para o pai, você quer participar da vida do seu filho, ou seja, decidir a vida do seu filho ou sua filha? A grande maioria diz que sim. Então, a partir desse momento, não adianta a mãe falar, não, eu só quero eu cuidar. O mais sensato é que o filho tenha essa participação. Então, a partir daí, voltando à sua pergunta, né, só para dar esse panorama muito importante sobre isso. Se a partir do momento que nós temos as guardas compartilhadas na sociedade, a questão já não fica mais, vai voltar para o pai ou vai ser para a mãe. Vamos trabalhar no ponto principal, que é olhar a criança. Não adianta a gente mudar de guarda ou tal. Nós só vamos resolver isso aí com muito diálogo. Essa é a minha visão, né? Não adianta apenas mudar, agora vai ser a mãe, vai ser o Lili, ou vai ser o pai, vai ser um mundo maravilhoso. Mas, com certeza, se tiver a guarda compartilhada, for provado, dentro desse item da alienação parental, tem casos muito graves, né? Tem casos de violência do próprio pai, da mãe, as famílias, né? Então, aí dá um outro panorama. Então, eu sou sempre da seguinte, não adianta pôr também lei da alienação parental, cartaz. Eu acho que a gente tem que fomentar o diálogo nas famílias
para resolver as questões, né? Logicamente, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas eu sei que é a resolução efetiva do problema. Não adianta, que nem a questão pensão alimentícia, você prende quem não está pagando. Ele não pode trabalhar, ele não vai pagar. Você acha que resolveu a questão? Do meu modo de ver, não está sendo solucionada. A gente tem que ir na raiz do problema. O que é? Tratar essa família, ou seja, tanto o pai e a mãe, conversar com eles e ver, vamos pôr a luz no seu filho. Você não ama seu filho? Eu nunca vi um caso que eu fiz mediação e falar para o pai ou para a mãe, você odeia seu filho? Você quer o mal dele? Se fosse assim, a gente ia no presídio e não ia ter mãe, não ia ter pai para visitar nenhum filho, não ia ter mais nada. A sociedade não é gerada nisso, né? Nós temos que plantar o amor. Então, dentro disso, acho que a gente consegue ser efetivo nas soluções dessa questão da alienação parental. Aí, Natália, Pode. é uma coisa... É fato o que ele falou agora, né? O Gelson foi bem claro nessa questão. Mas respondendo juridicamente, uma acusação de alienação parental pode sim fazer com que o genitor ou a genitora perca a guarda do filho. Mas como a gente gosta de trazer dados, é importante a gente lembrar uma coisa. Quando uma mãe é acusada de alienação parental, ela tem 2 vezes mais chance de perder a guarda do filho do que um pai acusado de alienação parental. Como assim? Porque o judiciário opera dessa forma, né? A gente tem essa visão de que a mulher é a maluca que aliena o genitor. Não, você diz assim, porque o judiciário... Não, isso são dados. São 2 vezes mais chance de uma mulher, quando ela é acusada de alienação parental, de perder a guarda do filho do que em relação ao genitor. Então, existem estudos já comprovando que quando uma mulher é acusada de alienação, durante um processo de direito de família, que a gente está falando de guarda, ela tem 2 vezes mais chance de perder a guarda do que um homem ser acusado de alienação parental. Dentro do judiciário, a gente costuma dizer que quando uma mãe ela é negligente com o filho, ela perde a guarda. Quando o pai é negligente com o filho, ele acusa a mãe de alienação parental. Então, é um instrumento dentro do judiciário de violência contra a mulher. Então, respondendo juridicamente, sim, pode perder a guarda por causa de uma acusação de alienação parental. E isso acontece, inclusive. Então, pode perder. E concordo com o Gelson que deveria ter mais mediações. E aí, puxando a sardinha para o lado da advocacia, a gente também preza muito pela mediação e pela conciliação. Claro, porque é a melhor coisa. É a melhor coisa que existe. É o diálogo, é a conciliação, gente. Você, muitas vezes, no calor daquela discussão, no calor daquele momento, você chega, né, a ir para uma justiça, tudo pedindo a separação ou querendo... Né, e nada do que... O Gelson mesmo... me falou ontem, essa semana, agora, quando a gente fez o programa aqui, né, que ele já fez conciliações assim, entendeu? Do caso, o cara chegar, o casal chegar, falou, não quero mais, e ele conseguiu, né, interferir nessa situação e conseguiu a conciliação do casal. E eles voltaram para casa felizes para sempre. Eu acho que existe não tem coisa também melhor do que isso. Um adoecimento social, onde as pessoas esquecem que cuidar também, às vezes, da saúde mental, emocional, é importante, né? O Gerson falou, precisamos muito do amor. Eu acho que vai um pouco além, é amor, respeito, né? A gente precisa sentar e conversar, olhar a outra parte, né? Uma mediação, ela pode ser feita... Mas o lado emocional pesa muito. Também. Pesa muito. E eu acho que a mediação é um instrumento pouco utilizado, né, ainda, porque ela ainda consegue prever alguns problemas jurídicos, né? Se a gente consegue uma boa mediação, uma boa conversa, né, entre os genitores, e aí vamos usar uma exemplificação que às vezes acontece das pessoas falarem, eu vou me separar, não existe uma relação de violência, nada, né, entre esse casal, nós vamos nos separar. E para ficar fácil, a gente vai fazer o quê? Vamos deixar uma convivência livre, lembrando que a convivência usa-se muito o termo visita, eu sou contra, porque eu acho que pai e mãe são responsáveis, tem que conviver, não só visitar. A visita é a tia, a madrinha, a vizinha, né? E aí, o que eles fazem? Vamos acordar que essa convivência vai ser livre. Vai acontecer quando quiser. Se a gente pensar numa criança, adolescente de 16 anos, que tem uma vida já meio independente, depois a gente conta que não é bem assim, né? Eles podem ir e vir para a casa do pai ou da mãe em qualquer momento. Mas se nós estivermos falando de uma criança de 2 anos de idade, que precisa de um regramento, né, de horário para comer, de banho,
né, de sono. Uma convivência livre, o que vai acontecer? Eu ligo, né, hoje para a mãe da criança e falo, olha, eu vou aí visitar o pequeno. Ah, não vou, não pude ir. Ah, então eu vou amanhã. E isso vai, sexta, sábado, domingo. Na terça-feira ela fala, poxa, hoje à noite, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair um pouquinho para resolver X coisa. E o pai aparece de surpresa. E aí é onde dá a ruptura de, olha, você está me alienando do meu filho. Né? Então, às vezes, a convivência livre, que parece que é muito mais fácil, ela se transforma num instrumento de alienação. Né? E eu acho que na conversa, na mediação, a gente pode pensar, vamos colocar regras? Né? Ah, mas quebrar regras é aceitável desde que todo mundo esteja de acordo. A regra vai ser, você vem todo dia aqui às 5 da tarde. Olha, hoje eu não posso ir. Então você quebrou a regra. Mas você avisa e evita o problema. Então eu acho que assim, a mediação ela pode ser usada de uma forma muito saudável para evitar qualquer alegação, né, que seja irreal e injusta. Em termos de penalidades, Natália, você falou que quem pratica pode, sim, em caso, chegar a perder a guarda dos filhos. Mas em termos de penalidades, existem penalidades para quem pratica a alienação? A maior penalidade que a gente tem hoje é a perda da guarda mesmo, mas não existe rito de prisão, por exemplo. Digo assim, por exemplo, você pagar multa ou advertência, não sei. Não, quando a gente vai pensar no termo de alienação parental, na lei de alienação parental, a sanção vai ser a perda da guarda. Essa é a maior sanção que a gente tem dentro dessa lei. Né? Não existe rito de prisão, por exemplo, por conta da alienação parental. Ou multas. A depender do acordo que é feito, né, a gente pode pensar em astreintes, que são multas dentro desse processo, mas não é o comum. A maior sanção que existe nessa lei vai ser a perda da guarda. Agora, trazendo um pouco do que a Glaucia falou, que eu acho que é importante a gente pensar nessa sanção, como é o instrumentalizado, porque quando a gente começa essa acusação, que é uma acusação muito séria no processo, a gente acaba com a possibilidade de diálogo dessa família. Porque se eu estou num processo que, a princípio, existiria a possibilidade de diálogo, existiria uma possibilidade, porque o processo dessa família não vai acabar com a sentença do juiz. Esse filho ainda vai ser desse pai e dessa mãe para sempre, né? Então a gente precisa ter algum instrumento que faça com que essa família, depois da sentença, ainda tenha capacidade de dialogar. Quando a gente começa a trazer uma sanção, uma punição, que eu quero tirar a guarda de você, que você não conviva com essa criança, eu acabo com essa possibilidade. Quando a gente pensa em desenhar plano de parentalidade, que é isso que a Glaucia trouxe, qual horário vai ser essa convivência, como vai ser, uma das coisas que a gente sempre traz para as pessoas que nos procuram é, isso aqui é uma bússola, vocês podem conversar e decidir diferente. Olha, a gente decidiu que nos anos pares o Natal vai ficar com o pai, por exemplo. Se vocês conversaram e decidiram diferente, tá tudo bem. Se o diálogo começou a ser muito difícil, a gente volta porque foi combinado. O combinado, esse plano de parentalidade, esse acordo que a gente faz dentro de uma mediação, dentro dos escritórios de advocacia, a gente brinca que é trazer o adulto para a sala, sabe? É trazer um adulto para coordenar a conversa entre dois adultos que não estão conseguindo se entender, seja por qual motivo for. Seja porque existe mágoa, porque não dá pra gente separar as coisas e falar, olha, a gente se separou e agora a gente só vai pensar no bem-estar da criança, como se a gente fosse um algoritmo ou um robô, né? Não dá. Existe mágoa ainda dentro dessa família. O que a gente tem que fazer são filtros, camadas, com outros adultos responsáveis, e aí advogados, mediadores, psicólogos, trabalhar em conjunto para desenhar esse plano de parentalidade para essa criança, para que essas mágoas, esses rancores e para tudo que envolve uma separação não atinja a decisão. Então, acho que um ponto da gente trazer, quando a gente vai pensar em alienação parental, de vai falar mal, não vai falar mal, como vai funcionar, vai existir mágoa de ambas as partes, de uma das partes, vai existir, são coisas inerentes à vida cotidiana. Como que a gente faz para envolver outras pessoas nessa decisão, contar com outra rede de apoio, com profissionais qualificados? Quando a gente fala que criar uma criança precisa ser feito em aldeia, é um pouco sobre isso também. É sobre a gente contar com várias disciplinas, a psicologia, mediadores, conciliadores, para a gente desenhar isso junto. Porque se a gente deixar no colo do judiciário, não vai dar conta de resolver um problema que não é uma lei que vai resolver.
Como ele disse, né? Vamos na raiz do problema. A raiz do problema é que conviver é difícil mesmo. Em todos os aspectos. É difícil a gente conviver. E aí, Gelson, você ouviu tudo aí que a doutora Natália exemplificou aqui pra gente, né, falando exatamente do que você havia comentado há pouco, né? Eu queria que você falasse mais. Oi. Não, só para esclarecer que as doutoras estão falando, o trabalho em conjunto, eu acho que a sociedade, como está em mudança, até a própria advocacia, o que acontece? Quando uma parte contrata um advogado, o advogado, logicamente, ele está para defender aquele seu cliente. Então, a partir do momento que nós estamos fazendo um trabalho muito grande, eu como mediadora, de a gente fazer essas parcerias, que na verdade o mediador ele não é um concorrente do advogado, nós estamos sempre a somar, porque a partir do momento que o advogado ele está para defender aquele cliente, ele vai tentar o máximo possível. Quando a gente passa essas questões para uma mediação, o que acontece? O mediador é um ser livre, ele é totalmente, ele está para ajudar tanto aquele cliente como o advogado, dando a consultoria jurídica no caso, para tentar exatamente solucionar essas questões. E no dia a dia, a nossa parceria mediador com os advogados, quando o advogado é colaborativo, é uma coisa maravilhosa, porque o cliente ele chega lá na mediação, ele está bem assessorado nos seus direitos, né? O que a gente está trabalhando aqui, a questão da lei, se perde a guarda ou não, e a gente vai trabalhando isso. Então, a dinâmica muda completamente. E outra coisa importante, falar, mesmo numa mediação que não foi infrutífera dentro de um processo judicial, o mediador ele tem a questão da confidencialidade. Ou seja, a lei protege o mediador. Se depois o juiz quiser fazer um julgamento daquilo, aquela sessão de mediação, ela não é vazada no processo. Então, as pessoas podem conversar lá à vontade. Eu não posso ser... O juiz nunca vai poder me chamar e falar, ô, Gelson, o que eles falaram lá? Eu quero fazer... A lei me protege. Então, as pessoas têm que utilizar a mediação, porque eu acredito que na área da família, como a gente até falou, a questão da continuidade, é que nem a doutora está falando, a doutora Natália, a partir do momento que você entrou com um processo de alienação parental, a situação vai ficar muito ruim. Só que a criança vai conviver ainda naquela família, não dá para tirar isso tipo, entrou com esse processo. Então, a mediação, ela não pensa só no agora, ela vai trabalhar a questão para frente também daquelas pessoas envolvidas. É isso que eu teria mais ou menos para falar, não sei as doutoras o que acham do que eu estou falando. E aí, doutor? A advocacia tem mudado bastante, né? A gente tem mudado esse perfil bélico. Felizmente, no direito das famílias hoje, a gente conta com bastante profissional que está cada vez mais qualificado para tratar as famílias menos com questões litigiosas e mais com a mediação e com a conciliação. Acho que a gente tem trabalhado muito dentro do direito de família, isso. Eu acho que trazer, né, para um pouco para esse lado mais de vamos sentar, vamos conversar, né, é um passo muito importante para a área, até porque desafoga o judiciário, né, e traz uma solução muito mais rápida para as partes. Né? Então, a mediação e esse lado, né, ser menos belicoso dos nossos colegas, né, ele é muito real e está sendo cada vez mais pautado entre a gente. Uhum. Vamos falar do conselho. E o conselho tutelar? Né? Isso é muito importante. Mega importante. No caso aí, ele pode fazer, no caso de uma alienação parental. Qual é o papel dele? O que o conselho pode... O papel do Conselho Tutelar é essencial. Porque tem os direitos da criança. Exato. E do adolescente, né, gente? Inclusive, na Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara, a gente pautou muito a eleição do Conselho Tutelar, a gente conseguiu fazer campanha mesmo para que as pessoas fossem votar, né? Porque até pouco tempo atrás a maior parte da população nem sabia que dava para votar em conselheiro tutelar. E dá para votar em conselheiro tutelar, a gente acabou de ter a eleição. O Conselho Tutelar, hoje dentro da área de direito de família, ele é muito importante. Então, a gente atua constantemente em conjunto com o Conselho Tutelar, é um canal que se pode sim fazer denúncia. Gosto de lembrar sempre que a gente precisa usar tudo com moderação e com parcimônia, né? Então, entender quem são os conselheiros tutelares da sua região, como que eles costumam atuar, e entender o que você vai denunciar, baseado em quê,
Porque é muito difícil, né? Eu vou discordar um pouquinho do Gelson, porque ele fala assim, normalmente todo mundo quer a guarda compartilhada e quer fazer essa convivência. E isso eu concordo com ele. Só que na prática, depois, a guarda é compartilhada, só que a convivência ela é inexistente, porque os genitores costumam não honrar os compromissos que estão dentro dos processos. Então, tomar cuidado com essa denúncia para o Conselho Tutelar, porque se esse genitor também não está no país, não está no estado, não está disponível para ter a guarda dessa criança, o que vai acontecer com essa criança depois dessa denúncia? Então, cuidado com essas denúncias a bel prazer para usar como instrumento de processo, instrumento no processo judicial, porque acontece muito, as pessoas fazem denúncia para o Conselho Tutelar para virar prova lá no judiciário. Mas na prática eles não... Exatamente, só que na prática não existe uma violência não acontecendo. Então, cuidado com o Conselho Tutelar. Mas eles são incríveis, tem que usar mesmo. Se a criança tiver em situação de violência, denuncia para o Conselho Tutelar, as escolas, tem esse canal direto. Os conselheiros tutelares têm que estar disponível, é regional. É bom a gente salientar que é regional. Então, descubra quem são os conselheiros tutelares da sua região, faça uma pesquisa de como eles costumam atuar, e aí, então, você faz a denúncia se de fato precisar. Mas é um bom canal. Eu acho que assim, o Conselho Tutelar ele também nasceu com o ECA, né? Então, essa proteção da criança e do adolescente, ela não é só desse núcleo familiar, né? Ela é também da escola. Os conselhos tutelares vêm, né, para isso, para colocar um pouco de olhar nessa proteção. E eles são realmente capacitados, né? Eles têm que estar pautados pelo ECA, para fazer essa proteção da criança. Isso é muito importante. Agora que você falou que eu fiquei meio... Né, você falou, muitas vezes o pai ou a mãe, né, não cumprem Sim. o que foi determinado. Exato. Isso é uma coisa também, isso é muito grave, gente. E é cotidiano, na verdade, porque quando a gente pensa, é isso que você me perguntou da multa lá atrás, né? Às vezes a gente pede, a gente solicita dentro de um processo um acordo ou mesmo uma sentença, a gente pede, olha, vai existir esse regime de convivência, o clássico, né? Final de semana alternado com a mãe, com o pai e tal. E aí chega no final de semana, em que normalmente a criança está com a mãe, ela já se organizou para fazer as coisas dela e tal, e o pai cadê o genitor? Apareceu, e fica a criança com a malinha lá esperando a busca. Não. Olha, eu vou trazer até um caso onde eu atuei, sem expor as pessoas, onde um pai, nessa época da pandemia, que tudo estava fazendo de forma remota, né? Ele levou ao Conselho Tutelar a denúncia de que a mãe proibia ele de ver os 3 filhos. E quando a mãe chegou ao Conselho Tutelar para prestar esclarecimento, a conselheira foi surpreendida porque o pai não via os filhos porque ele morava há 6 anos na Austrália. Ele não via porque ele não morava aqui. Mas aí... A denúncia foi feita. A denúncia foi feita. Ele fez uma denúncia contra a mãe, Sim. dizendo que... Sim. E ele morava fora do país. Sim. Só que ele não contou. E você percebe como a gente usa os instrumentos como violência dentro de um processo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a lei de alienação parental e com as derivações, como esse projeto de lei. Porque quando a gente pensa, acho muito curioso que o senhor trouxe mesmo, falou assim, eu já vi isso acontecer. Porque a gente vê as dinâmicas familiares, né? E aí fica difícil a gente bater contra esse senso comum, mas eu vejo acontecer. Tudo bem, as relações são conflituosas e a gente vê isso acontecer. Só que qual é esse projeto de lei e como que essa lei vai ser usada dentro do judiciário? Isso não vai ser usado mais uma vez como instrumento de violência nas varas de família, como está sendo usado até agora? Então, por isso que a gente precisa discutir mesmo. É verdade, vamos discutir. Eu quero saber do gente, já está chegando ao final do programa, infelizmente, né? Porque conversar com vocês é uma maravilha. Sabem tudo e mais um pouco. Mas o Gelson também. Por isso que eu quero até perguntar para o Gelson se ele quer falar mais alguma coisa. Até dar um adendo muito assim, importante, que até as doutoras estavam falando, o que acontece? Quando você faz um regime de convivência, né, que as doutoras estavam falando, numa mediação, aí que é a grande pulo do gato que eu digo, né? A gente conversa muito com aquele pai, você vai estar trabalhando, você tem condições na sua casa, você tem uma cama para o teu filho, qual horário, como é teu trabalho, a gente discute muito isso lá. Então, que é diferente de uma decisão judicial, muitas vezes, que o juiz, às vezes, pouco conversa, põe, de repente, uma visita que a pessoa
está trabalhando. Então a gente conversa muito, ou seja, até porque o juiz está ali para dar uma. Ele é frio, não tem como fazer, gente. Ele não tem como acompanhar. Quantos processos ele recebe ali, ele tem na mão para poder. Então ele não acompanha como você, Gelson, como um conciliador, né, um mediador, que ele está ali, ele está vendo a situação da pessoa, ele consegue, como o Gelson já fez, né, de voltar a unir um casal, de volta. Mas agora o juiz não tem como, ele chega lá, passa, né, Gelson? A sentença diz, olha, vai ser isso, acabou e pronto. Mas ele não sabe. Até vou falar outra questão. Na questão, por exemplo, da pensão alimentícia, que não é o nosso tema aqui principal, mas quando você fala para o pai ou para a mãe, fala qual a sua possibilidade de pagamento, que dia você pode pagar, você cria um compromisso com aquela decisão, que é totalmente diferente de você ter lá a pensão provisória de X e se vira. Então a gente lá também discute todas essas questões. Então, isso tudo muda toda a dinâmica da questão, né? A partir do momento que você se compromete a fazer uma visita de um filho, é totalmente diferente de você receber, você tem que ir lá sábado, tal hora e acabou, entendeu? É uma coisa imposta muitas vezes. Gelson, obrigado pela tua participação, meu irmão. Mais uma vez, né? Brinco com o Gelson aqui, que eu estou olhando para ele, parece que eu estou olhando para o Neto. Gelson, obrigado, amigão. Mais uma vez, cara. Te agradeço. Queria agradecer também, infelizmente a gente chegou mesmo ao final do programa, o diretor já está aqui, não, já chegamos ao final. Obrigado, viu, Gláucia, pela sua participação. Eu que agradeço, né, passar esse momento para a gente sentar, eu acho que é isso, né, discutir, colocar em foco a proteção da criança, né? É muito importante. E a melhor coisa é o diálogo. A gente conversar. A mesmo, é conversar, né, dialogar, né, doutora Natália? A alternativa do diálogo é a gente sair se estapeando por aí, né? Não é uma alternativa muito boa. Então, o diálogo é sempre a melhor saída. Agradeço o convite. É muito importante a gente pautar mesmo esse debate. Sem dúvida. Um dia a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Por favor. Marcar um outro programa para a gente poder. Porque é um assunto, né, pertinente e tem que ser discutido, tem que ser mostrado. Né? E para as pessoas que, inclusive, acompanharem, verem o telespectador, saber como é que funciona isso. Porque muitas vezes na lei, aquelas palavras que são usadas ali por advogados, vocês são advogados, você sabe disso, né? A pessoa fica ali boiando, não sabe. E aqui é bom para a gente esclarecer, né, numa linguagem popular. Sim, o juridiquês não traz muitos benefícios. Né? Obrigado, queridas. Obrigada pela participação de vocês aqui. Bom, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.